Informações do Corinthians. O Corinthians que viveu um dia mais tranquilo depois da última quinta-feira, quando houve invasão no Parque São Jorge, houve invasão no CT do Parque Ecológico, o dia mais tranquilo para a equipe do Corinthians. O Corinthians está atirando para todos os lados, tentando resolver vários problemas ao mesmo tempo. Um deles é a contratação de reforços, já que o presidente Augusto Melo prometeu 4 reforços de peso, né? Augusto Melo foi que prometeu, não fui eu que disse. Foi Augusto Melo que prometeu 4 reforços de peso para essa janela. A janela abre no dia 10 de julho. E aí o torcedor corintiano está muito ansioso com esta abertura da janela para saber quais serão os 4 reforços que o Corinthians vai contratar. O técnico Antônio Oliveira já não tem tanta firmeza assim, já não está tão tranquilo assim. O técnico Antônio Oliveira disse na última entrevista coletiva que não está tão confiante na contratação de grandes reforços, dizendo que se bobear, se calhar, não vai receber nem os reforços que foram prometidos a ele. Enfim, fica essa guerra de narrativas entre o técnico Antônio Oliveira e o presidente Augusto Melo. A verdade é que o Corinthians contratou o Hugo Souza, goleiro do Flamengo. O Hugo Souza já está contratado, vem para disputar a posição com o Matheus Donelli num primeiro momento. No primeiro momento ele foi contratado para ser o titular do Corinthians, né? Mas o Matheus Donelli está muito bem, foi muito bem nos últimos 3 jogos, então o Hugo Souza vem para disputar a posição com o Matheus Donelli. Tem também interesse o Corinthians no Juan, zagueiro do Sassuolo da Itália, zagueiro revelado pelo Grêmio, Sassuolo da Itália, tem interesse na contratação do jogador, do Juan, tem interesse na contratação do Charles, meio-campista do Midland, da Dinamarca, tem interesse na contratação do Charles e tem interesse na contratação do Christian Borja. Christian Borja, que é lateral esquerdo, jogador colombiano, jogador que está no Braga de Portugal. O Corinthians manifesta, portanto, o interesse no Borja, colombiano, lateral esquerdo, que está no Sporting Braga de Portugal. Acontece que o Corinthians precisa de um lateral esquerdo. O Hugo é o único lateral esquerdo praticamente do Corinthians. Tem o Bidu, que fez o gol no último jogo, mas que não inspira muita confiança. E o Palácios está machucado, está fora da temporada. Então o Corinthians precisa da contratação de mais um lateral esquerdo. O Corinthians, que além de um lateral esquerdo, vai tentar contratação de volantes, vai tentar contratação de atacantes, vai tentar contratação de zagueiros. O Corinthians de goleiro, ou seja, o Corinthians vai tentar contratação para praticamente quase todas as posições. Mas, segundo Augusto Melo, 4 contratações para serem titulares. Jogadores que vão chegar e vão ser titulares. Eu confesso que eu não conheço o colombiano, o Borja. Se vai chegar para jogar, eu não sei da qualidade do jogador. Resta saber, então, se é bom jogador ou se não é bom jogador. Bom, o Corinthians acertou um contrato bilionário dos direitos de televisão, tá? Bilionário, 1 bilhão e 100 mil reais. O Corinthians acertou, decidiu fechar com a Liga Forte União para a cessão dos direitos de TV para os próximos 5 anos, 2025 a 2029. Quem trouxe essa informação em primeira mão foi o blog do Macedo. O acordo agora será levado ao Conselho de Orientação do clube, o CORE. E a informação do Marcão da Fiel é que tem reunião hoje à noite do CORE. Vai ser levado para o CORE para apreciação do contrato que vai render ao Corinthians 1 bilhão e 100 mil reais. 1 bilhão e 100 mil reais dá o período de 5 anos, dá 220 milhões de reais por temporada. 220 milhões de reais por temporada. E mais um detalhe, o Corinthians terá um adiantamento de 150 milhões de reais por assinar esse contrato. Um adiantamento de 150 milhões de reais. O Corinthians está precisando de dinheiro. Então, esse valor será efetivado pela XP Investimentos, assim que o acordo for sacramentado pelo Corinthians. Para fechar o acordo, então tem que passar pelo CORE, Conselho de Orientação, que precisará aprovar os moldes acordados. Ao todo, então, o contrato prevê a receita de 220 milhões anuais aos cofres alvinegros. É um belo de um acordo. O Corinthians não queria assinar um acordo menor
do que fosse o acordo do Flamengo. Dizia que só ia assinar um acordo se fosse nos mesmos moldes do acordo do Flamengo, e eu não sei exatamente qual é o acordo do Flamengo, quanto o Flamengo ganha, quanto deixa de ganhar, mas deve ter sido mais ou menos na mesma faixa do acordo do Flamengo, 220 milhões de reais por ano, e o Corinthians vai receber uma antecipação de 150 milhões de reais para pagar as dívidas e também para ajudar na contratação de reforços. Bom, e o patrocinador master, né? Como é que está essa questão do patrocinador master? O Corinthians já tem um acordo encaminhado com o novo patrocinador master, a uniforme do clube. A parceira em questão ainda tem o nome mantido em sigilo, mas se trata de uma casa de apostas renomada no Brasil, ou seja, o Corinthians será patrocinado por mais uma casa de apostas. O valor fechado pelo Corinthians fica pouco acima dos 100 milhões anuais. É o valor fechado pelo Corinthians. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Marco Belo e está confirmada pelo canal do Cereto. Desde a saída da VaideBet, que estampou o espaço entre janeiro e maio, o Corinthians recebeu diversas abordagens para uma nova parceira no uniforme. Uma delas no começo de junho. Chegou a ficar muito próxima de um acerto, mas acabou vetada pelo compliance do clube. Pessoas próximas ao presidente Augusto Melo chegaram a sugerir que o clube buscasse outras alternativas além das casas de apostas. Só que as cifras oferecidas pelas empresas desse segmento, porém, ficam muito acima de outras possibilidades do mercado. Ou seja, as casas de apostas estão pagando muito mais do que as outras empresas estão pagando. E tem um detalhe também, o Corinthians ele está querendo estabelecer algumas cláusulas no contrato para fechar com essa casa de apostas. Por exemplo, ele quer uma garantia de 12 meses para fechar com essa casa de apostas, uma garantia de pagamento de 12 meses, para que não aconteça o que aconteceu com a VaideBet, que rescindiu o contrato depois de 3 meses. O Corinthians quer uma garantia de 12 meses para fechar com esta futura casa de apostas. O Corinthians está muito próximo de fechar o contrato do patrocínio master. Agora é uma questão de paciência para que o Corinthians feche esse novo patrocínio. Bora falar agora sobre o Corinthians, mais perto de um patrocínio master. Cerca de 2 semanas depois de perder a VaideBet, o Timão tem conversas avançadas com a Parimat, que é a patrocinadora master do Botafogo. De acordo com o Samir Carvalho, a operação pode ser finalizada com os seguintes valores: 85 milhões de reais para o primeiro ano de contrato, 105 milhões de reais para o segundo ano e 120 milhões de reais para o terceiro. Um contrato inferior àquele da VaideBet, mas ainda assim bastante interessante, levando em consideração todo o caos político, financeiro e também esportivo do Corinthians. Timão na zona do rebaixamento, presidente Augusto Melo correndo o risco de impeachment, além do racha total e dos salários atrasados. A tendência é que esse contrato seja anunciado nos próximos dias, o que falta para que esse acordo seja sacramentado, que a Parimat aceite uma garantia de pelo menos 12 meses de contrato. O Timão está muito preocupado em ser utilizado por mais uma casa de apostas. Dentro do Corinthians existe a impressão de que a VaideBet se utilizou de toda a exposição no Corinthians para ganhar notoriedade, para se tornar conhecida e 5 meses depois do acordo para deixar o clube. Diante disso, o Corinthians estabeleceu como parâmetro para tratar com a Parimat um contrato mínimo de 1 ano. Antes de 1 ano, não há nenhuma possibilidade de rescisão do vínculo. Mais informações sobre o Timão. Nessa sexta-feira, por unanimidade, o CORE, Conselho de Orientação do Corinthians, aprovou o contrato com a LFO, a Liga Forte União, em relação aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029. O Corinthians vai embolsar 1 bilhão e 100 milhões de reais, que equivalem a 220 milhões de reais por ano. Não é o contrato dos sonhos, não chegou aos 300 milhões de reais que o Augusto queria, mas certamente é uma grana que ajuda bastante, especialmente porque a LFU já topou antecipar 150 milhões de reais que cairão como uma luva diante das dificuldades financeiras do clube. Só para completar, o Conselho Deliberativo já tem data para uma reunião extraordinária que vai debater especificamente sobre a saída da VaideBet do Timão. Era um pedido de vários conselheiros da oposição.
o Augusto Melo vinha tentando relutar para que essa reunião não acontecesse. Ela está marcada para o dia 12 de agosto. Até lá, há a expectativa de que uma comissão interna montada para averiguar os casos, inclusive com conversas e investigações, entrevistas com participes, com pessoas que estiveram envolvidas no contrato da VaiDebet, tudo isso vai ser apresentado nessa reunião que pode, inclusive, determinar o impeachment do presidente Augusto Melo. A saideira sobre o Corinthians, Luiz Ricardo Alves, que já foi conselheiro e era diretor adjunto do Augusto Melo, acaba de se tornar o novo gerente do departamento financeiro. Muitas mudanças no timão, especialmente fora de campo. Fiel torcida, uma ótima noite a todos. Eu tô chegando com tudo para atualizar vocês sobre as principais notícias do Mercadão da Bola do Timão. E acabou, galera, pessoal, acabou de sair uma informação dizendo que o Corinthians vai pegar uma cota bilionária das televisões. E sendo assim, o presidente Augusto Melo vai receber cerca de 1 bilhão. E com esse dinheiro, o presidente está prometendo contratar um atacante de peso, que se trata do Roberto Firmino, que é corintiano desde criança. O jogador tem um contrato milionário no Al-Ahly, só que assim, o atleta quer retornar ao cenário do futebol brasileiro, tendo em vista que já está com a vida ganha, já tem uma vida, assim, muito bem financeiramente. Então eu acho que o Corinthians vai fazer de tudo para contratar esse baita atacante. E o jogador, pelo que eu entendi e analisei, fui procurar saber sobre essas informações, gostou sim de um possível retorno ao futebol brasileiro e gostou da possibilidade de jogar pelo Corinthians. Vale ressaltar que o Timão acabou de contratar também o Igor Coronado, onde estava jogando lá no Arabon. O Igor Coronado poderia conversar com o Roberto Firmino para facilitar essa vinda do jogador para aqui pro Brasil, para aqui pro Timão. Galera, eu vou falar uma coisa para vocês. Pessoal, é uma contratação extraordinária. Vocês concordam comigo? Eu não vejo a hora do Roberto Firmino jogar no Corinthians. É um atleta que jogou muita bola naquele Liverpool de Salah, de Mané, jogou muita bola sob o comando do Klopp. Eu acho que assim, eu acho não, tenho certeza, ele vai dar muito certo com a camisa do Corinthians. Deixa aqui abaixo se vocês aprovam essa contratação, o que vocês acham sobre essa vinda do Roberto Firmino ao Corinthians. Vamos estar debatendo sobre esse grande assunto. E antes de finalizar, também tem outro jogador muito perto do Corinthians. É isso mesmo, galera, muito perto. E se trata do lateral esquerdo colombiano, Christian Borja, de apenas 31 anos, que defende o Braga de Portugal. O interesse pelo jogador foi divulgado inicialmente pelo GE. O jogador encerrou seu contrato com o time português ao final da última temporada e chegaria sem custo de aquisição dos direitos econômicos. Na última semana, por meio das suas redes sociais, o lateral postou uma mensagem em tom de despedida do clube português. Então, galera, é um jogador experiente, é um jogador para chegar aqui no Timão, vestir a camisa e sair jogando. O Augusto Melo, inclusive, vem conversando com o staff do jogador. E eu quero saber agora de vocês, quem já viu o Christian Borja jogar? É um bom jogador? Eu particularmente nunca vi, mas quero saber a opinião de todos vocês. Então é isso, fiel torcida. Gostaram dessas novidades? Então já se inscreva no canal, deixa esse like humilde e também me diga a cidade que vocês moram, que eu prometo responder a todos vocês. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus!